Bom dia! Como vão? Aqui, seguidores do Face, do YouTube, do Insta. E hoje o nosso dia vai começar falando sobre bagunça. Por que bagunça? Se seu filho pode ser organizado, hoje a nossa live vai ser essa. Então, para quem não me conhece, sou Claucena, sou especialista em organização de rotinas de adolescente. E eu tô aqui para você aprender a se conectar com seu filho e reduzir o tempo dele nas redes sociais. E o tema de hoje é por que bagunça se seu filho pode ser sim organizado. Agora, a gente vive reclamando, né? A gente vive reclamando que, no caso aí você, porque eu já estou há alguns tempos luzes aí, luz de vocês, porque eu lá atrás comecei esse processo. E hoje eu só estou mantendo. A filha já entende, a filha já compreende o quão a mãe dela, em momentos que está trabalhando muito, em quão momentos que ela também está trabalhando muito, que ela precisa negociar isso. Então, as tarefas já são distribuídas, mas existe uma situação que a todo momento a gente tem que olhar o que incomoda e ajustar. Mas quando já está no processo, isso é mais fácil, molezinha. Então, bora lá. Você tá aí, você vive reclamando que seu adolescente não te ajuda, mas a pergunta é: você facilita isso para ele? Por quê? Se não facilitar, se achar que a coisa tem que ser feita como você quer, não vai rolar. No jogo, nós temos que ter coisas a nosso favor e a favor dele também. Então é isso, é nessa live não vou ensinar técnicas de dobras, não vou ensinar disso não. Aqui nessa live vai ser algo maior, mais abrangente. Vocês vão aprender aqui técnicas de praticidade. Praticidade. Eu vou pegar exatamente um cômodo, sabe qual? O quarto do seu adolescente. E vou trazer highlights, ideias, que vocês vão ver como que aquilo dali leva mais praticidade para o dia a dia dele. E isso daí também pode ser colocado em outros cômodos da casa. Agora, tem sim, quando a gente começa a desenvolver um olhar de praticidade, ao nosso entorno, a gente começa a olhar, poxa, ali pode ficar mais prático, mais funcional. A organização, ela vem para trazer praticidade, funcionalidade. Na verdade, é funcionalidade, praticidade e bem-estar. Uma está ligada à outra. Isso daí gira a roda da vida com mais facilidade. E é isso que você precisa aprender. Depois que a organização entra na nossa vida, a coisa fica mais leve, fica mais fluida, fica mais tranquila, harmônica. E aí você também tem mais tempo para você, mais tempo para o seu filho, mais tempo para as coisas que você quer. Agora, quando você está lá no dia a dia, e eu vou imaginar a sua casa, tá? Então eu quero que você feche os olhos. Vamos colocar uma casa hipotética aqui e ela pode ser a sua casa, tá? Então feche os olhos, faça esse exercício comigo. Feche os olhos. Feche os olhos, imagine a sua cozinha cheia de louças, cheia. Louça que não acaba mais. E não é louça para lavar, não. É louça para guardar, é louça para ser colocada em seus devidos lugares. Louça que não acaba mais. E aí, geralmente, você ganha mais presentes com louças também, né? Os antigos que eram assim. Mas aí você começa a ver que não tem espaço para guardá-las adequadamente, né? E aí, o que você faz numa hora dessa? Ficar com os meus botões. Você começa a ver um espacinho e começa a entuchar. Só que são louças. Elas não dobram, elas não são flexíveis. E aí, o que você faz? Eu vou dar duas possibilidades, tem várias possibilidades. Mas
Uma delas é você vai guardando em lugares que não são apropriados. E aí a casa começa a virar a extensão da sua cozinha, porque a louça sai dentro da cozinha, da copa, e vai para a sala, e vai guardar em armário. Liga o alerta. Ou então, o que eu acho muito adequado é se desfaz das coisas que não está aí, ou não tem consideração por ela, não tem alguma coisa afetiva, ou não utiliza. Então, agora, continua com os olhos fechados. Para você que chegou agora, venha e faça exercício comigo. Fecha os olhos aí, fecha os olhinhos aí e venha comigo. Só escuta a minha voz. Agora, continue com os olhos fechados e imagine aquela roupa que você ganhou. Independente se você gostou ou se não gostou dela. É uma roupa maleável. É fácil de guardar. Porque ela cabe em qualquer espaço. E aí, seu armário já está abarrotado de roupas. Mas ela é fácil. Porque você dobra, ou então faz em rolinho, ou então coloca num saquinho e bota num cantinho lá. Você entuxa mais o seu guarda-roupa. E quando você vai utilizar alguma roupa ou vai procurar alguma coisa, ou você não encontra, ou quiçá se lembra que existe aquele item no seu guarda-roupa. Isso acontece para todos. Agora vocês podem voltar com os olhinhos para cá. Isso acontece com todos. Todos que não são organizados. Isso se chama acúmulo. Acúmulo é o maior ofensor da organização. Por que esse exercício? Para idealizar esse cenário de desconforto, de descontrole. E parece que não, mas é uma coisa pequena que no dia a dia se torna uma coisa que não gera praticidade. E o que a gente quer na organização? Praticidade, funcionalidade, praticidade e bem-estar. E aí, voltando para a adolescência, o que acontece, Cláudia? O adolescente em si, se você já sentiu desconforto, o adolescente, eu sinto lhe informar que o adolescente não vai sentir. Sabe por quê? A adolescência, ela já passa, uma das características é a desordem. Ela não reconhece uma organização, uma ordem, um processo, porque é uma característica da adolescência eles entrarem nesse turbilhão de novidades e eles precisam desconstruir para depois construir isso e organizar. Então não adianta eu criar organização para meu filho. Por que essa live está dizendo que seu filho pode ser organizado? Para que bagunça? Claro, nós somos exatamente a ferramenta, né, que faz com que a vida deles se torne mais funcional e mais prática. Não é chegando assim, olha, isso tem que ficar aqui. Olha, não. Eu vou dar essas dicas, tá? Nós precisamos gerar esses parâmetros, sem colocar esses parâmetros como ordem, mas sim esses parâmetros que eles consigam sentir isso. O seu filho precisa sentir que algo que não é sugerido, mas algo que você conduziu a ele a pensar aquilo que de fato funciona melhor para a vida dele. Calma que vem exemplos. Aqui é prática, mas eu preciso trazer a teoria para você entender a prática de fato. Então, para que você realmente consiga todo o engajamento do seu filho, você precisa envolvê-lo nessa organização, envolvê-lo nessa transformação, para que gere praticidade para o dia a dia dele. Mas como, Cláudia? Todo envolvimento e toda organização para o adolescente precisa ser prática,
simples, prática e ágil. Não adianta colocar dificuldade, tem que gerar praticidade nesse momento, tá? E a outra necessidade é a necessidade de desapegar. Tem que tirar os entulhos. Entulho é tudo aquilo que não se usa, entulho é tudo aquilo que não tem necessidade. E agora, eu vou frisar para vocês que sim, produtos organizadores são muito bem-vindos. Vou falar sobre alguns aqui, mas eles não são a solução. Sinto informar. Eu sou aí adepta e assim, gosto muito de alguns, mas quando eu vejo aquele closet cheio de produtos organizadores, eu olho e questiono, porque aquilo ocupa espaço. Então, o menos é mais, e é isso que tem que ter em mente, ok? Então, vamos para a prática, e aí eu vou pegar o quarto do teu filho, para você visualizar. Visualiza o quarto do teu filho. Esse daí você já visualiza, né? Antigamente, a minha aqui, eu abria a porta, o guarda-roupa já ficava na porta, que era roupa para tudo quanto é canto. Mas visualiza o quarto do seu filho. Então, esse quarto, a gente já sabe, né? O que a gente pode melhorar. Só que agora você vai colocar a capa de um personal organizer, que eu vou dar as dicas aí para você. Essa capa, ela vai te dar o poder de olhar, o poder de diagnosticar, sendo que você não vai atuar, você vai pedir e plantar essa ideia para a pessoa que você está atendendo. Para você ver se realmente vai dar match. Porque não adianta nada você fazer um quarto maravilhoso se não der match, né? E aí, quem que é esse seu cliente? É seu filho. É seu filho. Então, mas antes de mais nada, precisa envolvê-lo. E para envolvê-lo, o que é necessário? Conversar. Conversar com ele e buscar o que não funciona naquele quarto. O que não está legal nesse quarto, meu filho? O que você tem dificuldade aí de ver, de fazer? Eu tenho quase certeza que ele vai falar assim, nada, tá tudo bem. Tá tudo ótimo no meu quarto. Não precisa mudar nada. Não é assim? Coloca aí pra mim se não é assim. Coloca pra mim aí. Coloca pra mim que eu gosto de conversar com vocês. E coloca a dificuldade aí de vocês no quarto do seu filho que eu já posso dar a solução hoje mesmo. E o que ocorre? Uma sugestão de solução, tá? Porque a solução a gente só tem, de fato, quando a gente vivencia. Mas a sugestão de solução eu te dou. E aí o que ocorre? Se, por acaso, ele falar isso, trabalha com as perguntas abertas. É aquela pergunta que ele não pode falar nem que sim, nem que não, ou que tá tudo ok. Né? Você vai perguntar, como que você guarda seu material aí do colégio? Quando você chega do colégio, como que você guarda esse material? E quando você chega, onde você coloca as roupas sujas? Onde você joga as suas... Pode botar até as palavrinhas que ele faz mesmo. Onde você joga as suas roupas sujas? Pergunta. E ele vai falar, eu jogo por aqui, eu jogo ali. Às vezes eu deixo no banheiro. Ai, que delícia. Às vezes eu deixo no banheiro. Tá. Então, qual que é o local onde você mais deixa a roupa suja? Tal local. Aí você vai fazer outras perguntas. E aí você vai começando a criar todo esse conteúdo, essa bagagem que pode facilitar a vida do seu filho, trazer funcionalidade, tá? E outras coisas que também... o que você gostaria, filho, que mudasse aí no seu quarto? Tá vendo que você não está trabalhando com a palavra organização? Tá vendo que você não está falando sobre rotina? Você não está falando... Não, você está falando, perguntando a ele como ele gostaria que o quarto fosse melhor, o que ele não gosta no quarto dele. E a conversa começa por aí. E proponha a ele um repaginamento do quarto. Vamos repaginar esse ambiente. E eu vou falar para vocês que estão aqui no Face, no YouTube, no Insta,
que repaginar não é significado de gastar dinheiro. Repaginar é muito mais um processo de ressignificar, é muito mais um processo de desapegar e é muito mais um processo de engajamento dele, de envolvimento do seu filho. Então, é claro que você vai precisar gastar alguma coisa, mas não precisa contratar empresa de armário, não precisa comprar móveis maravilhosos, não precisa contratar uma decoradora. O adolescente não se conecta a isso. O adolescente se conecta quando ele constrói, quando ele atua, quando ele percebe o quão é difícil de fazer também, o quão é difícil de ganhar, ele começa a entender dessa forma. Então, repaginar é botar a mão na massa junto com ele e não falar o que ele vai fazer, mas direcionar, dar parâmetros. E é essa daí que é a praticidade que a gente está trazendo aqui. Então, tenha em mente que o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou sugerir é exatamente os insights para vocês olharem o quarto do filho de vocês. E o nosso foco vai ser onde é o mais desorganizado. 3 pontos que são muito desorganizados no quarto de adolescente: local de estudos, armário e cama. Tá? O cama é muito mais simples, então eu vou focar nesses 2 aqui, ok? Vou dar o highlight também de cama, não tá nem aqui na minha pauta, mas eu vou dar o highlight de cama também. Bem, e aí, as possibilidades. Vamos lá, mão na passa. Cores. Aí, se você puder, entra na internet com ele e veja cores claras. Se vocês não tiverem ideia, rolem meu feed aí, que tem a questão das cores, o que elas trazem, o que elas agregam, cores claras. Se seu filho for dark, se na nossa época é punk, hoje em dia é uma outra palavra que eu esqueci, quem souber aí me fala. Quando a pessoa ela gosta de coisas mais neutras, mais negro, mais o preto em si, mais dark mesmo, eu não sei como que é. Na minha época era punk. Então, traga um singelo espaço que remeta a isso. Não vá pintar o quarto de preto, por favor, isso leva à depressão, tá? Isso leva ao medo, por favor, tá? Estou falando isso porque eu tive alunas com filhas assim, tá bom? E depois para tirar é muito difícil. Então, cores claras. E aí, se por acaso seu filho, e é legal, principalmente quando seu filho está saindo da fase da criança para a adolescência, isso é ótimo de ser feito. Ótimo. Tá? E aí, as cores, traga para que não seja uma coisa pesada, trabalhe uma parede diferente, né, com uma cor diferente, ou com um grafite, né, ou então com, como se fala, figuras geométricas, não veio, que isso daí é muito fácil de fazer, é só colocar uma fita crepe e deixar ele usar a criatividade dele. Gente, deixa ele fluir no quarto dele. E é muito bom dar um pincel e uma tinta, mas cubra o chão, ok? Porque senão vai ser difícil de tirar. E de fato, e de preferência aquelas tintas com água, base de água, porque ali você consegue tirar rapidinho, tá? Nada de óleo, nada brilhoso. Ok. Então, mudança de cor. Cortinas. Não sei como que é a cortina aí, se é persiana, se não é. Se for persiana, ótimo. De preferência as verticais, que essas aí não acumulam poeira, principalmente para os alérgicos. Mas se estão lá com as horizontais, tudo bem, tá? Só que as horizontais, elas têm a necessidade de também ser limpas. E aí a forma melhor para se limpar, existe uma escovinha que é em 3 assim, que você passa, vai persiana a persiana assim, ó, vai de 3 em 3. A melhor forma é essa daí. Ou então, que eu não gosto muito, é de fato fechar a persiana e trabalhar com o espanador. Eu não gosto de espanador, mas é uma forma.
pelo menos não tem um acúmulo muito grande. Ou então, fala para mim aí como que você limpa a persiana. Ou então, água e vinagre, borrifa e passa borrifa no pano e passa o pano quase, só umedecido, na persiana, tá? Já tô dando dicas aí de limpeza. Vamos focar na live? Vamos focar na live. E aí, eu adoro organização, né? Já viram aí que eu adoro botar a mão na massa no quarto. Transforma a gente. E o nosso filho começa por ali, aquela transformação. Então, vamos lá. Cortinas leves, mas com blackout. Sabe por que cortinas leves, gente? Nada de cortina muito no chão, pelo amor de Deus. Adolescente tem que saber tirar a cortina e botar na máquina de lavar. Então, a coisa tem que ser simples, tem que ser prática, tem que ser ágil. Então, busque aquelas cortinas de voal, busque cortinas que são muito fáceis. Agora, blackout é necessário, porque o blackout faz com que a gente consiga dormir melhor, tá? Isso daí, tem várias pesquisas conduzindo isso, que não é o tema da live, mas blackout sempre. Retire, gente, toda a decoração do chão, de cima da cama. E eu já estou dando dica de cama. Muitas almofadas, muita colcha, muito bichinho de pelúcia. Retira tudo aquilo, gente. Retira as decorações de cima do móvel. Quase adolescente não tem que ser com muito flu, não. Daí é época de criança. O quarto adolescente tem que ser clean, reto, básico, é isso, tá? E tudo que for alguma coisa que remeta a ele, uma memória afetiva gostosa, ou então lembranças de viagem, bota na parede, prega na parede, tá? Coloca isso, vivaz uma parede, trabalhe uma parede inteira. Mas as outras, deixa livre isso. Quanto mais espaço ele tiver no entorno, mais facilidade de foco ele vai ter nos estudos. E aí, perto do local dos estudos, ganchos para mochila, a gente vai falar isso. Prateleiras para livros que ele usa, a gente vai voltar nos estudos. Quadro de avisos para que seu plano de rotina e lembranças aconteça. E um cesto de lixo pequeno, mas o cesto de lixo tem que estar ali, tá? Coloque num espelho no quarto desse adolescente. Lembra que o adolescente precisa se ver. Lembra que o adolescente precisa... As meninas, inclusive, necessitam de espelho, né? Você, mãe que tá aí, você sabe que a gente precisa de um espelho. E adolescente, agora eles estão se vestindo sozinhos. Eles estão se tocando e eles precisam saber como que o corpo deles está diariamente, porque a mutação é diária. Então, se por acaso não puder fora do guarda-roupa, bota lá na parede do guarda-roupa, na porta do guarda-roupa. Espelho. E não é espelho quadradinho para rosto, não. Espelho para o corpo. Funcionalidade, praticidade, bem-estar. Parece que um espelho é pura decoração. Não, é necessidade para o seu filho, adolescente. Então, vamos lá. Cesto de roupa suja. Olha ele aparecendo, cesto de roupa suja. Qual o local? Lembra aquela pergunta que eu fiz? Qual o local que você joga a roupa suja, meu filho? É ali? Então, é ali que vai colocar o cesto. Depois, futuramente, você pode direcionar esse cesto para outro lugar, dentro do quarto dele. Mas que acontece? Naquele momento, o cesto tem que estar no local onde ele joga as roupas. E para meninos, sugiro que não tenha tampa, porque se tiver tampa, eles vão jogar a tampa no chão. Então, o cesto de roupa suja de preferência, sem tampa e eles vão jogar ali. Ou então aquela tampa que abre, sabe? Aquela tampa que eles pisam no pedal e abre, mas de preferência sem tampa. Olá, minha linda. E vamos lá. Outra coisa. O seu filho, ele precisa despertar, né? Só que a questão do celular como despertador é o nosso grande erro.
pense o seguinte, se o celular está pertinho do seu filho, ele vai utilizar e vai ficar na rede social à noite. No escurinho do cinema, lá no blackout das cortinas, você acha que o celular ali do ladinho, ele não vai, vou dar uma olhadinha na rede social? Celular à noite, ele tem que estar em lugar que ele tenha a necessidade de fazer um exercício para ir lá pegar, ou seja, levantar da cama para atuar, para ver o celular. E de preferência, fora do quarto. Mas fora do quarto é uma outra live, que eu ensino vocês outra técnica. Mas fora do quarto tem que também ter o seu, tá bom? Agora, então, coloque um despertador, sem aquele tic-tac. Não, gente, isso daí não, ninguém merece, nenhum cérebro merece isso, tá? Então, despertador que tenha alarme, mas que não tenha tic-tac, do lado da caminha dele. E ele vai colocar a hora que ele tem que despertar. Isso já trabalha a autorresponsabilidade dele, tá? Sem ele saber que você está falando, não, vamos trabalhar a autorresponsabilidade. Não, você está colocando coisas dentro do quarto dele que ele vai começar a perceber que aquilo dali vai funcionar melhor. O celular é dentro de um cestinho, tá? Uma caixinha que fica longe da cama, lá no local de estudos, ou dentro do armário de preferência, ou dentro da mochila que ele vai para o colégio, tá? E agora vamos entrar, falei aí de algumas possibilidades, agora vamos entrar num processo rápido para vocês terem a visão do processo de organização. E eu quero trazer 3 itens aqui na parte de organização. Tem que passar pelo desapega. Tem que passar pelo desapego. E a gente fez o exercício no início da live, que vocês perceberam que a questão do entulhar não é a praticidade e a funcionalidade para o dia a dia. Tá? Então, aí coloca, é legal, eu trabalho com os adolescentes, que quando eu não tenho caixas, eu trabalho com sacos de lixo, mas eu boto as frases, nos nomes, né? É o que é lixo, o que é doação e o que fica. O que fica, geralmente, eu deixo na cama porque é a mais quantidade. Mas bota caixa. Se eu tiver facilidade de caixa, bota lá vermelho, amarelo e verde, tá? E aí, deixa ele tirar. Vou colocar uma atenção aí. Nós, mães, nós responsáveis, temos mais zelo, mais apego com as coisas do que o nosso filho adolescente, tá? Geralmente os novos da criança para o adolescente tem mais nos brinquedos, nos bichinhos de pelúcia. Esses vão ter que sair do quarto. Aí você vai ter que negociar 1 ou 2, tá? Quiçá 3, mas aquela quantidade de bichos de pelúcia, tá? Só para vocês saberem, minha filha no quarto. E isso daí a gente teve que vencer logo cedo, porque a gente descobriu uma alergia crítica crônica. No quarto, ela tinha 51 bichinhos de pelúcia. Era uma prateleira só fora da cama, fora na estante, cheio de bichos de pelúcia. Toda viagem que a gente fazia era bicho de pelúcia. E os presentes, geralmente, para essa idade, é bicho de pelúcia. Então, vamos nessa fase aí da fase do infantil para a adolescência, vamos começar a desapegar. E isso, para você, linda, maravilhosa, daí de Portugal, já começa a fazer esse desapego ao longo da fase infantil, tá bom? Depois fica mais difícil. Então, a questão do desapega, coloque lá as caixas e bora desapegar. Quão menos, mais fácil organizar, tá? Agora, para quem fala, mas vou ter espaço, a organização, o indivíduo, ele adora, ele precisa de espaço vazio, tá? Ele não pode ficar aqui naquele espaço branco, vazio. Não, isso daí gera loucura. É por isso que, inclusive, o Big Brother trabalha com isso, os extremos, né? Ou muita cor, ou zero cor, ausência de cor, ou muita coisa entulhada ou sem nada. Já perceberam? Isso é loucura para a gente. Mas quanto mais clean, mais leve, mais facilidade o nosso cérebro agir, tá?
Então, passando da primeira, que é desapegar, vamos para a segunda. Categorize os iguais, ou seja, separa em conjuntos lápis, caneta. Quais são os materiais de uso do colégio? Então, esses eu tenho que categorizar, tá? Lápis, caneta, borracha, essas coisas todas numa coisa só. Adolescente não entende o que é lápis, o que é categoria de caneta, o que é só borracha. Não, o adolescente não entende isso, ele acaba misturando. Então, categorize como uma coisa só. Os livros que ele usa diariamente, os que ele não usa diariamente, vai ter que entrar para uma prateleira dentro do armário ou numa caixa debaixo da escrivaninha. Tá? E aí vamos para o terceiro dentro do processo de organização. O que se usa mais tem que estar na altura dos olhos ou no alcance das mãos. Tem que ser fácil de pegar e fácil de visualizar. Então, esses 3 processos de organização, técnicas de organização, eu trago para cá porque são vitais para o quarto do adolescente, tá? E isso, vitais para todo tipo de resto dos cômodos e de toda a organização. Mas para o adolescente é vital. Desapega, categorizar pelos iguais ou similares e tudo ao alcance das mãos e alcance dos olhos, tá bom? Aí estamos fechando, que eu vou focar de fato no que eu falei logo no início da live, que são os maiores ofensores da bagunça e da organização, né? Então é onde a gente encontra mais bagunça, é o quê? Armário e local de estudo. Então vamos para os armários. Lembra que eu falei que eu não sou muito a favor de produtos organizadores? Sim, não sou. Mas tem alguns que são, para mim, são meus queridinhos. Um deles é colmeia. Colmeia, para quem não sabe, é como se fosse uma cestinha. Eu não consigo trazer ela agora, que eu não trouxe para essa live. É como se fosse um grande cestinho maleável, tá, de plástico, que tem várias divisórias. Cada divisória dessa você vai botar uma roupa, né? Por categorização, blusas, aí outra colmeia calcinhas, outra colmeia sutiã, e tem formatos tamanhos de colmeias que cabem exatamente esse tipo de roupa. Sabe por quê? Porque adolescente, as dobras não funcionam muito. Então, quando você trabalha com rolinho e caçamba lá na colmeia, é muito fácil de tirar e colocar. E isso eles fazem, tá? Então, colmeia para mim é um dos produtos organizadores muito necessários aí para quarto de adolescente. E tem vários tipos para você armazenar vários tipos de coisa. Outra coisa que a gente peca mais. Geralmente o nosso filho está crescendo e pega aqueles cabidezinhos lá dos antigos, inclusive tem até flu-flu, descarta tudo aquilo, cabide igual. E pendure o máximo de roupas que você puder no guarda-roupa, tá? Porque isso facilita eles retirarem e isso facilita eles colocarem também no cabide, porque é a forma mais simples, mais prática. Agora, em contrapartida, tem algumas roupas que não podem ser penduradas. Eu já vou te dar dicas de 2 aqui. Malhas muito molinhas ou então roupas de linha, não pendure, tá? Principalmente, ou roupas que demoram muito giro, demoram a ser utilizadas. Não pendure essas roupas. Ou você coloca dentro de uma caixa, ou você coloca em colmeias, ou então coloca em uma gaveta propícia para esse tipo de roupa, tá? Caixas organizadoras. Gente, caixas organizadoras nos armários é mais pro aéreo, mais o de cima. Então, são coisas que quase não utilizam. Quer ver? Uma roupa de festa. E caixas organizadoras dentro de armário são aquelas que são entrelaçadas, sabe? Que passa ar. Não compra aquelas caixas fechadas, que aquilo ali pode gerar mofo. Então, aquelas treliçadas. E ali entra ar. E
nesse tipo de coisa, você coloca aqueles brinquedos que ele já não usa mais, mas que ele quer guardar, ou então roupas que são roupas de frio e tá um calor, gente, está 41 graus esse horário aqui no Rio, tá? Então, roupas como essa, ou então roupas de festas, ou então sabe aquela quantidade de bolsas de meninas que vou te contar, elas não usam nem um terço, mas elas não querem doar, pelo menos por enquanto, porque elas não sabem, ali. Então, tudo que você não utiliza com frequência, você guarda em caixas organizadoras, tá? De preferir. E aí pode brincar com a cor, inclusive da cor do quarto, que tem vários tipos de caixas, tá? Várias cores, vários tamanhos, contanto que elas sejam entrelaçadas, tá? Que entram entre ar nas caixas. Bem, acho que falei sobre o armário, né? Falei então sobre colmeias, falei sobre cabides, falei sobre caixas organizadoras. E aí, e o local de estudo? Local do estudo, a gente tem que deixar à vista do nosso filho só o que for usar no dia a dia. Para de pensar que botando o bibelô, enfeitando a bancada do filho, vai ficar mais harmônico, mais bonito. Não! Sabe o que vai acontecer? Vai tirar o foco do seu filho para o que ele tem que fazer, que é estudar. Então, bancada de estudo, clean, só deixa o que ele vai estudar. Claro, mas ele joga, ela pinta as unhas, tá? Não tem outro local para fazer isso? Não tem um outro computador que ele possa fazer? Não! Então faça o seguinte, separa uma gaveta, de preferência a última gaveta daquela escrivaninha e coloca o material o joguinho, ou então as acetonas, os esmaltes, tudo na última gaveta. Para que aquilo dali não vire uma prática. E isso já aconteceu com a minha adolescente, tá? Tá vendo aula e tá pintando a unha. Você acha que a aprendizagem vai acontecer? Não, não vai. Não vai. Qual que é o foco que eu estou tendo naquele estudo? Então, é claro que ele não vai ficar o tempo todo parado. Aí tem outras técnicas. Aí eu entro para a parte de técnicas na parte de organização de estudos. Mas vamos evitar que tenha coisas que tirem o foco. Já é tão difícil a gente focar isso daí para o indivíduo, para o adolescente mais ainda. Então, vamos tirar da mesa tudo aquilo que perde o foco. Local de estudo. Tem que ficar lá o que ele precisa para o dia a dia. Vamos tirar esse material de jogos, de unhas, todos esses bibelôs que ele precisa de vez em quando fazer, essas coisas, e botar na última gaveta. Se não tiver gaveta, uma caixa, essa fechada, de preferência fechada, não é treliçada, tá? Porque entra bicho, e pode colocar por debaixo da própria escrivaninha. Às vezes são uma bancada grande, se não for bancada grande, bota na lateral, tá? Tem caixas lindas, maravilhosas, que servem como decoração. Então, não fiquem preocupados em virar bagunça, não, porque hoje o que tem mais é produtos organizadores que são decorativos. A questão do gancho, meu outro favorito em organizador, tá? Tem que ter ganchos fortes, porque aquele gancho ele vai pendurar tudo aquilo que ele não sabe onde colocar. Toalha molhada, mochila que ele chega do colégio e ele não tira nada, ele coloca a mochila como se fosse um produto organizador e bota as coisas ali dentro. Mochilas que são antigas do ano passado, que muitas vezes ele utiliza de depósito, sim, tá? Bolsas, enfim, eles penduram uma série de coisas e gostam de pendurar isso. Então, trabalhe um cantinho onde vocês podem colocar, inclusive, ganchos ou lineares, ou então eles, cada um em uma altura, que fica muito lindo, tá? E é uma forma de decorar também. Então, ganchos é necessário. A outra coisa que não pode faltar no local de estudo, gente, não pode faltar o quadro de aviso. O quadro de avisos, para ele ter ali o plano de rotinas que ele tem naquela semana, o plano de rotina de estudo que ele tem que ter durante a semana,
né? As lembrancinhas que ele gosta de colocar lá da foto que tirou com um amigo, ou então de alguma frase de incentivo, né? Isso daí pode ser quadro de aviso que você finca taxinhas, ou quadro de avisos que são aramados, que você coloca um clipezinho, ou aqueles que são de varal, não importa, ali tem que ter um espaço para que ele coloque essas lembranças dele, que esteja na altura dos olhos dele, para ele não esquecer, tá? Que isso daí é o que a gente trabalha, combinado não custa caro, tá bem? A outra coisa, e aí para fechar toda essa parte de funcionalidade, praticidade, bem-estar, para o seu filho ser, sim, ele pode ser sim um adolescente organizado, não na sua visão, mas um adolescente organizado dentro da proposta de funcionalidade, praticidade e bem-estar, tem uma questão aqui. Às vezes, a gente coloca o local de estudo do nosso filho no pior ponto do quarto. Às vezes, numa quina onde não tem janela nenhuma, ele fica olhando para a parede, começa a colocar o alerta, tá? Ou no local que tem dificuldade para pegar Wi-Fi, ou no local que, vamos supor, se eu tivesse no local onde eu estou agora fazendo live, tem várias janelas. Você imagina o seu filho, se não fosse, tivesse no local que não tivesse janelas, nesse calor do Rio de Janeiro, você consegue concentrar? Não, não consegue. Então, o local tem que ser claro, tem que ser arejado, tem que ser silencioso e tem que ter Wi-Fi. Para propiciar um estudo adequado, tem que ter isso tudo. Não adianta ter meio termo, tem que ter. E aí, nem que você pegue os móveis e tente remanejar um local para outro. Colocar a cama num local mais reservado, a escrivaninha perto mais de uma janela. Estou dizendo que é abaixo da janela, mais próximo à janela, né? Algum local mais claro, né? E o armário ele pode ficar atrás da porta. Ele não precisa ser a peça principal do quarto. Tudo isso, ok? Então, hoje, gente, eu vim trazer aqui exatamente o tema que o seu filho está na bagunça, mas a gente pode levar a organização para a vida dele. Por que bagunça se seu filho pode ser organizado? E para ser organizado, tem que trazer, sim, funcionalidade, praticidade e ele sentir esse bem-estar. E essa live eu dei muita técnica e muita dica, tá? É óbvio que tem muito mais, mas por aí você já começa para colocar em prática no dia a dia do seu filho. Agora, eu escuto. Não tenho dinheiro para fazer isso. E eu sou uma pessoa desorganizada, eu não vou saber fazer isso. Então, eu vou falar para você, mãe, ou mães que acham uma ou duas dessas coisas. Uma, para a questão do dinheiro. Quando a gente fala que a organização não é você investir em coisas caras, não. É você trazer a criatividade, principalmente para adolescente. Criatividade de uma forma simples, prática e ágil. E isso daí é colocar o seu adolescente para ele também construir as coisas, pegar lá uma caixa de leite e fazer como organizador. Trabalhar não precisa ser ganchos lindos, mas tem aqueles ganchos que a gente fura e fica aqueles ganchinhos que são fortes. Trabalha com aquilo. O seu adolescente ele pode desenhar, pode construir, botar quadros na parede. Então trabalhe com praticidade, envolva, traga essa criatividade para o seu filho e para você também. Tá? Aquele móvel que antigamente, aqui aconteceu isso, era nicho de bonequinhos. Isso daí virou uma penteadeira, botamos no chão e é uma distância de 20 centímetros, né, de largura, com uma altura baixa, mas ela coloca as maquiagens dela ali, tirei a maquiagem de perto do estudo. Então, gente, é criatividade, é ressignificar as coisas.
tá? Os cabides, eu não tenho cabide, é uma coisa cara de se comprar, dependendo do tipo de cabide. Olha para a casa inteira, verifica os cabides que são iguais e junta esses cabides, bota um esmalte no cabide, a gente já sabe que a cor verde é do seu filho, a cor vermelha é sua. E ali quem mexe com os cabides não vai misturar. E aí você vai ter cabides uniformes iguais. Olá, como vai? Então, gente, essa live está chegando ao fim, mas eu quero lhe falar o seguinte: é o momento de você ter mais criatividade e deixar seu filho viver essa criatividade um pouco, e também é o momento de você trazer a organização também para a sua vida. Não seja crítica de você mesmo, faça o melhor com o que tem, mas entre no processo e as técnicas de organização, porque senão vai ficar aquela arrumaçãozinha que depois tudo vai voltar para o mesmo lugar e vai ser tudo da mesma forma, tá? Então, para vocês que estão assistindo e para as que vão assistir depois, estou terminando essa live. Um grande beijo. Termino aqui essa live. Muito obrigada para todos que estiveram aqui, Insta, Face, YouTube.